Bom, agora com relação aos tipos de dados, né, finalmente, né, o que é aquele tipo que a gente mencionou, né? Então, só recapitulando aqui, ó, lá na forma geral do algoritmo, a gente viu assim, que a sintaxe de declaração de variáveis era assim, né, tipo, aí tinha var1, var2, se tiver mais de mais de uma variável daquele determinado tipo, eu poderia separar simplesmente por vírgula, conforme sendo mostrado aí, né? Ou assim, tipo var4, né? Ou até mesmo assim, né? Certo? Não, né? Por quê? Porque aqui, ó, eu não posso ter uma variável chamada var2 no mesmo algoritmo, sendo que aqui eu já declarei uma outra variável chamada var2. Tá? Então, não posso ter variáveis do mesmo tipo, com o mesmo nome, tá? Apesar de terem tipos diferentes. Tá? Então, preciso me atentar com relação a isso. Esses tipos, né? Talvez não tenha ficado muito claro lá na estrutura geral do algoritmo. Eu não tenho que colocar necessariamente essa palavra reservada aqui, tipo, em cada variável que eu for declarar. Não, eu vou colocar essas aqui, ó. Real, inteiro, caractere ou cadeia. Tá? Esses tipos todos referem-se a esses tipos de dados aqui. Então, se eu for declarar uma variável do tipo inteiro, então como eu tenho que fazer ali no meu algoritmo? Bom, eu tenho que colocar assim, inteiro, palavra reservada inteiro, né? Tudo isso aqui são, vou colocar aqui, ó, palavras reservadas. Inteiro, o nome da minha variável ou das minhas variáveis. Certo? E pronto. Dessa forma eu vou ter aqui 4 caixas. Quatro caixas assim. Onde cada caixa pode armazenar um valor do tipo inteiro. Então, se a minha caixa pode armazenar valores do tipo inteiro, então eu posso colocar aqui 5, 10, menos 7 ou 0. Né? O que eu não posso colocar aqui é, por exemplo, uma letra. Por quê? Porque essa caixa ela é do tipo inteiro. E se ela é do tipo inteiro, ela não aceita letras. Tá? Isso aqui não pode. Tá bom? Deixa eu voltar aqui as origens, só para vocês entenderem. Opa. Aqui e colocar um 0, né, que nem estava antes. O mesmo vale para real. Né? Real, além de ser inteiros, na verdade, são números inteiros com casas decimais. Né? Então, a mesma ideia. Tá? E caractere e cadeia, eu vou fazer aqui um pouquinho para baixo, aqui, só para a gente entender uma outra página. Tá? Então, uma variável do tipo caractere é uma variável que pode armazenar um caractere alfanumérico. No entanto, esses caracteres estão sempre envolvidos, né, por aspas simples. Tá? Então, aqui, aspas simples. Beleza? Então vamos supor que eu queira declarar uma variável do tipo caractere. Né? Então vou colocar aqui, ó. Caractere var5. Quando eu faço isso, é como se o meu algoritmo tivesse definindo uma caixa chamada var5, onde dentro dessa caixa eu posso guardar uma letra. E essa letra ela é representada dessa forma, tá? Com aspas simples. Lembra disso. Tá? Então eu posso guardar uma letra ou propriamente um número, desde que esse número esteja envolvido com aspas simples. É um número, não, um dígito, né? Eu não posso guardar, por exemplo, isso aqui. Por quê? Isso aqui já são 2 caracteres alfanuméricos. Né? Eu só posso guardar um único caractere alfanumérico. Então, cabe um caractere por vez. Alfanumérico, né? Ou letra, ou número, ou símbolo. Beleza? E a cadeia? A cadeia já é um pouco diferente. Tá? Essa já é uma notação um pouco já adaptada, pensando em uma linguagem de programação futuramente, né? O Java. Né? Mas a cadeia é basicamente uma caixa também, né? Um tipo de dados, onde esse tipo, né, em uma determinada caixa, eu consigo armazenar um conjunto de caracteres alfanuméricos. E esse conjunto de caracteres alfanuméricos, né, essa cadeia de caracteres, ela está sempre envolvida, deixa eu colocar numa outra cor aqui, por aspas duplas. Tá? Então aqui, sempre aspas duplas. Tá? Então, é só um exemplo, só para a gente fechar isso aqui, essa questão de tipo de dados. Né? Então, posso ter lá uma variável var6 ou var7. E aí, dada essa declaração aqui, eu vou ter uma caixa, onde essa caixa eu posso guardar
uma cadeia de caracteres. Então eu posso armazenar aqui esse conjunto de caracteres. Ou var7, né, por exemplo. Opa. Nesse momento a gente não precisa pensar na dimensão dessa caixa, tá? Na quantidade de caracteres que a gente pode armazenar. A gente só pensa que bom, é uma caixa que ela é flexível de tal forma que ela se ajusta, se adapta à quantidade de caracteres que eu colocar aqui, né, dentro dessa cadeia. Tá? Por enquanto a gente não precisa pensar em questão de desempenho, usabilidade da memória no computador. Tudo bem? Então a gente tem esses 4 tipos de dados aqui. Né, e é interessante que vocês memorizem isso, porque ao longo da disciplina a gente vai começar a trabalhar com... A gente vai precisar implementar algoritmos para utilizar, né, que vai utilizar esses tipos de dados, né, essas ferramentas, né, esses recursos, né, para as variáveis. Beleza? Bom, dando continuidade aqui, vou falar um pouquinho sobre as expressões aritméticas, tá? Essa questão da linearização de expressão, basicamente assim, a gente está acostumado na matemática em escrever expressões aritméticas, como vou destacar aqui à esquerda, né? Formato tradicional da matemática, certo? Isso, né? E aqui quando a gente fala de algoritmos e implementações algorítmicas para resolução de problemas computacionais, a gente vai precisar adaptar esse formato que a gente acostumou convencionalmente aí pela matemática, né, e de construção de expressões aritméticas. Né? Então a linearização basicamente diz respeito a transformar as chaves e colchetes, né, em parênteses também. Tá? Note que em ambas as partes, né, foi mantido todas as precedências de operações, né, e operações aritméticas. Né? O que aconteceu foi que foi trocado no primeiro momento aqui as chaves e os colchetes por simplesmente parênteses, né? Mas isso não implica que a precedência das operações foram modificadas. E além disso, operações como por exemplo o quociente da divisão, né, como a gente viu aqui na fração, ela tem que ser escrita dessa forma, né? Através da barra aí, né, separando os dois valores, numerador e denominador, como a gente viu lá na matemática, certo? Então a gente vai ter que adotar esse formato aqui, tá? Que é basicamente trocar os chaves, né, e utilizar somente parênteses e também transformar, né, as frações de forma linear e também modificar alguns determinados operadores aritméticos. Tá? No Portugal, ou na linguagem algorítmica, a gente vai trocar alguns desses operadores. Veja, o ponto ou o xizinho, né, que a gente utilizava na matemática para representar o operador de multiplicação, aqui na linguagem algorítmica, respectivo é o asterisco, certo? E na divisão, em se tratando de números inteiros, por exemplo, existem 2 operadores aritméticos possíveis para a divisão. Primeiro, o quociente da divisão, representado pela barra, e o resto da divisão, ou módulo, né, representado pelo símbolo de porcentagem. Os demais, né, adição e subtração, permanecem iguais, né? Beleza? Sim, questão de prioridade dos operadores aritméticos. Similarmente à matemática, a precedência entre operações aritméticas permanece, né? Permanece como na matemática. Ou seja, operações que envolvem produto ou divisão, seja quociente ou resto da divisão, né, tem maior precedência sobre operações que envolvem adição ou subtração, né? Até aqui ok, né, pessoal? Então, essas operações têm maior precedência sobre essas aqui, de adição e subtração. Vou dar um exemplo aqui, 2 exemplos para vocês, só para vocês entenderem o que eu quis dizer com essa questão de prioridade, precedência entre operações, tá? Nesse primeiro caso, em se tratando de números inteiros, tá? Sem considerar casa decimal, se tratando de números inteiros, tá? Considere que esses aqui são números inteiros, beleza? Essa primeira operação aqui, ela vai resultar
em 2, certo? Por quê? Primeiro eu vou calcular o que está entre parênteses, 2 mais 2, 4, e depois quociente da divisão de 4 por 2, né? Se eu fizer uma continha rápida ali, eu vou chegar na conclusão que isso aqui dá 2, certo? Diferente desse caso aqui, ó, do segundo caso, tá? Isso aqui é igual a 3, por quê? Porque primeiro eu vou fazer o quê? A operação aritmética de divisão, que envolve a divisão. Isso aqui, né? Isso aqui é igual a quanto? 1, né? 2 dividido por 2, olhando para o quociente, falando, assumindo que isso aqui é inteiro, né? É operações de números inteiros. Isso aqui, 2 dividido por 2, olhando para o quociente, é 1, mais o 2 remanescente, que dá 3, tá? Vamos só fazer uma continha aqui, um exemplo, para a gente utilizar esse operador aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó, 5. Quanto que dá essa conta aqui? Dá uns 5 segundinhos aí para vocês pensarem. Se você respondeu 2, é isso mesmo, tá? Por quê? Porque quando eu faço essa operação aqui, o que eu estou calculando basicamente? 5 dividido por 2, assumindo que esses dois números são inteiros, né? Opa, divido isso aqui 5 por 2. Quanto que dá isso aqui? Números inteiros, hein? Isso. Isso aqui dá 2, resto 1, certo? Como eu estou utilizando esse operador aqui, então eu faço a divisão, mas eu olho para o resto. Então o resultado disso aqui é 1, certo? Então 5 dividido por 2 olhando para o resto é aquele 1 ali do resto, mais esse 1 remanescente, que é igual a 2. Faça alguns testes aí, né, para você praticar esse operador, porque, né, a assimilação não é assim imediata. Tá? Faça, por mais que sejam contas simples e básicas, né, faça quantas vezes você achar necessário para poder assimilar bem esse operador. Tá? Mas assim como o operador de quociente da divisão, eles têm a mesma precedência, né? Assim, junto com o operador de multiplicação. Beleza?